A sua marca não é somente uma logo ou então somente um desenho. Ela tem uma história e ela tem um propósito. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Pix Negócios Inteligentes. E hoje a mesa está repleta de mentes brilhantes, meus amigos. Primeiramente, nosso amigo e sócio JP. Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa mesa. O queridíssimo Daniel, da empresa 9D. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui. Vamos bater esse papo. Nosso amigo Bruno, que conhecemos como Bruno Branding. Aí vocês já tiram como é que é o cara. Tudo bem, pessoal? Prazer. Bem, pessoal, e nessa sequência de episódios que estaremos trazendo hoje para vocês, iremos abordar um tema específico que é marcas e a sua imagem, como você pode se posicionar através da sua marca. Então, pessoal, marca é aquilo que marca, né, Bruno? Então, as pessoas pensam que hoje em dia a marca é só aquele elemento visual, né? Aquela representação visual, mas vai além disso, né? O que que tu acredita que na tua percepção seria marca? Existe uma opinião mais bem construída sobre o que é marca, e existe uma fala até, se eu não me engano, do Peter Drucker, que ele fala que na verdade ele fala que é branding, né? Que branding é tudo aquilo que as pessoas falam de você quando você não está na sala. Então, marca, de maneira geral e de maneira sucinta, é percepção, reputação, e acima de tudo, dentro do âmbito do mundo dos negócios, construção e geração de valor a partir de um ativo, de certa forma, intangível. Né? As pessoas tendem a conectar ativos a bens, a prédios, estruturas, fábricas, e na verdade o branding que tem a ver com posicionamento é aquilo que você constrói dentro da mente dos consumidores. Né? Então, E aí é interessante a questão visual que tu falou, né? E eu abro aqui a pergunta para o nosso especialista também em audiovisual aqui da mesa, os dois especialistas. Só antes do Daniel poder falar e dizer, cara, acho que nem na faculdade eu escutei uma explicação tão bonita do que era branding, meu amigo. Você está de parabéns, tu é doido, fiquei emocionado. Por favor, Ju. Então, gente, dentro do que ele falou, Daniel, de percepção, reputação, né? Dentro do audiovisual, como é que você acha que a gente pode contribuir, né? Abro até o espaço para vocês dois aqui. Como a gente pode contribuir para uma marca se posicionar melhor? Então, o Bruno falou de percepção e eu também achei excelente a explicação dele. E quando a Já gente... é um corte, viu? Não, É um corte. mandou muito. Quando a gente trata de percepção, a gente tem que estar preocupado, ligado em todos os detalhes que você vai colocar na sua produção, né? Que não é só, vamos dizer, a marca, né? A gente tem que ver que toda a construção de um filme, as cores, a direção de arte, a trilha sonora, o tom de voz, isso tudo tá ligado Ao brand. ao brand. Ao posicionamento que esse brand agrega, né, cara? Aí ele vai acabar direcionando tudo dentro dessa produção, até o próprio casting que tu vai desenvolver, roteiro, linguagem. Então, esse branding, quando é bem desenvolvido, quando ele é criado para de fato marcar e atingir um público, que eu acredito que é esse o objetivo do brand, sabe? Você gerar essa conexão com o público que você quer atingir, você acaba permeando ele por toda a parte de criação e desenvolvimento, desde a parte fotográfica, a parte de criação de layout, a parte de produção de vídeo, conteúdo, ou seja, tudo o brand vai dar esse direcionamento para tudo que você vai trazer dentro da empresa, né? E o brand, ele pode ser tanto benéfico quanto maléfico, né? Então, o brand mal feito, né? Ele pode ocasionar até a marca se fechar, né? Que passa por público-alvo, por persona. Então, tudo isso está dentro da questão do brand. Então, se você, na hora da tua estratégia de marca, não fizer algo relacionado a um brand, um público-alvo bem feito, uma persona, né, que é um público mais segmentado, bem feito, você vai perder venda, você vai perder posicionamento. O que você tem a dizer sobre isso, meu amigo Bruno Jefferson? O branding como disciplina, existe uma discussão muito antiga, né, sobre quem veio primeiro, né? Óbvio que como disciplina estruturada, com módulos e cursos e enfim, frameworks e tudo mais, o branding, ele é um pouco depois em termos de estrutura, tá? De maneira estruturada. Ele é um pouco depois do marketing, né? Mas ainda existe uma discussão sobre isso. Por quê? Mesmo quando não existia a disciplina em si, já existia a percepção de marca, né? Então as pessoas, de certa forma, eram impactadas fundamentalmente pelas
ações de marketing, de comunicação, e ali já existia uma construção de marca, né? Então, como disciplina é relativamente novo, né? Mas, é estruturado, mas branding, partindo dessa premissa de que é percepção, é uma coisa, se você for colocar nessa perspectiva, é antiga, né? É uma disciplina antiga. E, como você estava falando, são etapas, né, do processo de construção de marca. Então, o legal do branding é justamente isso, é você, através de frameworks, de pesquisas e tudo mais, você olhar para o mercado, acho que é muito isso também, um olhar para o mercado. Você tem um produto novo, você tem um serviço que você quer oferecer e, bom, eu tenho uma ideia e como é que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu acho que legal que o branding traz é essa primeiro, um olhar profundo sobre dentro de você, né, das suas verdades, daquilo que você acredita, mas acima de tudo um olhar sobre o mercado, porque o que você vai oferecer de novo, né? Então é você olhar o mercado, porque os produtos e serviços são muito parecidos, e com base nisso você desenvolver uma estratégia interessante e inteligente de marca, né? Tu falou muito de framework, inclusive ontem tu me deu uma aula de framework ontem, né? De como a gente tirar a percepção correta da marca. O Bruno me deu uma aula sobre isso e é muito interessante, né? E dentro disso, né, como aqui a gente é o host, né, Gabriel, nós dois aqui, a gente sempre segmenta para os convidados, né, pra gente falar e deixar o podcast mais rico, né. Daniel, o que tu acredita hoje que seja tendência hoje pra gente explorar melhor o brand das marcas, né, ter essa percepção, fazer com que o cliente tenha essa percepção de marca melhor apurada pra gente mostrar, né, porque a gente sabe que o brand é algo mais estratégico, mas a gente tem que ter a estratégia, tem que ser executada. E o audiovisual, design, tudo isso é uma parte do brand também, né? Uma parte de execução da estratégia, que não adianta ter uma estratégia sem ter ela executável. Eu posso até melhorar um pouco só para, sem querer atravessar, mas claro. Entender que todas as ações que dizem respeito à reputação da marca e à comunicação da marca são ativos que estão orbitando em torno do branding. Então a gente olha a marca de um ponto de vista central, aqui está a marca. E aí você tem vários... É um mapa de empatia, né? Não, o mapa de empatia é mais relacionado à construção da persona. Nesse caso, eu estou falando mais assim da marca como um agente, o agente fundamental e principal de tomar a decisão de tudo da empresa, né, das organizações. Então, você olha a marca e aí você tem, vamos imaginar aqui que a marca está no centro e você tem ações que orbitam a marca. Então, é vídeo, é design, administração, como é que a tua secretária, a recepcionista está atendendo as pessoas que chegam, como é que é quando... Tem gente que ainda liga, né? Mas como é que é o tom de voz no chatbot do WhatsApp? Como é que é essa relação? Então, todas esses ativos, esses pontos de contato, eles estão gravitando em torno, orbitando a marca. Sim. Então, eles são controlados pela marca, né? Sim, pelo tom de voz da marca, pelo propósito e todos os ativos que a gente constrói usando as ferramentas de brand, né? Legal. E aí, Daniel, o que você vê hoje um cara já há muitos anos no mercado, né? E uma referência aqui para todos nós e para o mercado aqui do nosso estado como tendência. Hoje, o que é tendência para a gente explorar esse brand, né? Colocar esse brand para impactar de forma positiva o interlocutor, os consumidores. O que você acha acho hoje? Que para acrescentar uns pontos para o que o Bruno falou, a gente fala sobre experiência e geração de valor, né? Perfeito. Então, qual a experiência que você quer passar para aquele cliente final? O que a tua marca representa? Então, e hoje em dia, com a abundância que nós temos hoje, com o advento da tecnologia mobile, das câmeras DSLR... Inclusive aqui uma, né? Tudo muito mais acessível. A gente está vivendo um boom de abundância. Então, vale muito mais essa questão, a busca por qualidade, por boas apresentações, tem sido crescente. Então, você trabalhar todo esse conjunto de informações, que vai desde o design, das cores, do tom de voz, da trilha, todo esse equilíbrio é importante para que você tenha uma boa presença no digital, ainda mais nesse meio de inovação, que se você não se diferenciar e não criar uma unidade, né, não ter uma coerência, você vai acabar ficando esquecido. E lembre-se, pessoal, não é porque você tem o melhor produto que você vai vender mais. É o produto que é mais visto, será o mais lembrado e será o mais consumido. Sempre tem um corte do podcast que eu gosto muito, que é o cara pergunta para a turma dele: você queria ser... Qual lanche você acha mais gostoso, do Madeiro ou do McDonald's? Aí a pessoa fala Madeiro.
Mas para você queria ser sócio do Madeira do McDonald's, todo mundo fala McDonald's porque McDonald's tem escala. Então, nem sempre é o que tem mais qualidade, mas é o mais visto. Então, a gente tem que pegar brand, estratégia, marca e pegar com audiovisual, né, que é a área dele, que é a área do Gabriel aqui também, que é a área que vai executar essa estratégia para a marca ser vista, ser lembrada e também vender mais. E nos tempos de hoje que a gente discute muito é justamente fazer toda essa união para que no final traga a melhor experiência para o cliente. Perfeito. Que quanto mais você consegue entender o seu cliente, melhor você consegue traçar uma estratégia para que você melhore essa experiência e fidelize essa pessoa. Para que a gente que sempre vai pensando em alguns jargões, por exemplo, para aumentar o LTV dessa pessoa, trazendo uma experiência, que é esse lifetime value. E a gente falou aqui de ponto de contato, né? E hoje as marcas elas precisam ser omnichannel, né? Precisam ser multicanais. Perfeito. Na tua visão, Bruno, o que tu acredita que uma marca tem que ter de qualidade, de abundância, para ela ser uma marca omnichannel, para ela ser uma marca que tem uma experiência excelente em todos os canais, que a gente sabe que os clientes vêm por todos os canais, né? Físico, digital. Então, como uma marca hoje ela tem que ter para ser omnichannel hoje? Primeiramente, entender esses pontos de contato coerentes com o negócio, né? Então, às vezes é fundamental que você esteja nos pontos de contato que fazem sentido para o seu negócio. Perfeito. E aí, com base nisso, isso tem que ter coerência com aquilo que você definiu estrategicamente. Então, é o que a gente chama de consistência de marca, né? Então, ela é a mesma coisa no digital, ela é a mesma coisa num outdoor, sei lá, imagina uma mídia para usar como um panfleto, uma coisa, né? Então, é preciso ver uma sinergia, né? E isso isso existe através da construção dos assets visuais, né? Ou seja, são elementos gráficos desenvolvidos que dão coerência. Você precisa ver pouco de uma marca para identificar que, por exemplo, Nike é Nike, ou que McDonald's é McDonald's. Sim. Então, isso tudo é construído através de uma coerência visual muito, muito forte, né? Muito bem desenvolvida. Legal. E, gente, a gente está chegando ao final do nosso episódio, né? Esse nosso primeiro episódio. E eu queria chamar o pessoal, né, para seguir as nossas páginas. Importante, eu tava lembrando disso agora. Eu disse, rapaz, vacilei. Que o lá de cima daqui a pouco vai dizer, rapaz, você tá esquecendo que isso é detalhe. Então, por favor, pessoal, sigam nossas redes sociais, todas vão estar aqui na descrição. Nosso site da empresa é pixni.com.br para que você possa saber mais sobre as soluções que a Pix pode trazer para sua empresa e, lógico, também conhecer mais sobre nós, os sócios da Pix. E eu deixo um desafio para você que ainda não tem marca, procure referências. Comece a buscar algo que lhe agrada, algo que faça contato com o seu público e comece a pensar em um esboço da sua marca. Ou, se você já tiver uma marca, veja os pontos que ela pode ter de melhoria para poder conectar melhor com o seu público. Então, finalizamos esse nosso primeiro episódio e até o próximo, pessoal. Valeu! Pronto.